Foi mais um revés para Donald Trump. A candidata democrata Ellen Higgins venceu o segundo turno das eleições para a prefeitura de Miami. Ela será a primeira representante do Partido Democrata a governar a cidade em quase 30 anos. Reportagem de Mariana Giangiacomo. Em meio a divisões dentro do Partido Republicano e depois de uma série de fracassos em eleições locais e legislativas, Trump enfrentou nesta semana mais uma derrota. A cidade de Miami elegeu uma prefeita democrata. Eileen Higgins será a primeira prefeita democrata e não hispânica de Miami em 30 anos. Ela derrotou o candidato apoiado por Trump, o republicano Emílio Gonzalez. Em entrevista à CNN, a prefeita eleita relacionou a vitória à insatisfação da comunidade latina de Miami, que representa 70% da cidade, com as políticas de Donald Trump. Our community is already a target. Just a few short weeks ago, we had over 100,000 Venezuelan residents, not just in the city of Miami, but in the county at large, lose their temporary protected status. And this is so heartbreaking. Enquanto democratas esperam que a virada em Miami se reflita em outras partes do país, a vitória de Higgins acendeu o alerta para os republicanos sobre o voto dos latinos. No ano que vem, os Estados Unidos realizam as eleições de meio de mandato, quando 1/3 dos assentos do Senado e todos os assentos da Câmara estarão em jogo. Eleitores latinos tiveram peso grande para que Trump vencesse a disputa em 2024. Na última eleição presidencial, ele conseguiu a maioria dos votos no condado de Miami-Dade, que inclui a cidade de Miami. Esse feito não tinha acontecido em 2016, em sua primeira vitória. A aprovação de Trump vem caindo nos Estados Unidos, inclusive entre os latinos. Pesquisa do Pew Research Center em novembro mostrou que 70% da comunidade desaprova a forma como Trump vem conduzindo a presidência. E 65% desaprovam a abordagem do governo com relação à imigração. Maurício Moura, nós estamos evidentemente diante de um paradoxo. Um grande paradoxo, por sinal. Como a nossa Mariana destacou, o voto latino foi importante para a vitória de Trump em 2024. Mais importante do que tinha sido na primeira vitória dele. Apesar de tudo que ele falou nos 8 anos sobre imigração, sobre México, sobre latinos e tudo mais. O que está acontecendo agora? Bom, William, na verdade esse grupo dos latinos / hispânicos, né? Ele tem sido um grupo que constantemente tem piorado a avaliação do Donald Trump desde que ele começou o mandato, esse segundo mandato na Casa Branca. Eu sempre digo, né, que as pesquisas estão sendo muito claras. O Trump perdeu mais ou menos 10 pontos percentuais de popularidade desde que ele entrou no governo. E as pesquisas mostram que 2 pilares dessa perda de popularidade são muito firmes, né, são muito evidentes. Um é justamente esse dos latinos, né? E aí tem uma questão crítica, William, porque muitos dos latinos eram a favor de um sistema imigratório mais rígido, um controle de imigração mais sólido, né? Só que o que está acontecendo agora é que o Trump prometeu durante a campanha que ia basicamente tentar deportar principalmente os criminosos ou gente envolvida em atividades ilegais. E o que está acontecendo é que qualquer um, principalmente alguém que visualmente passe por latino, né, é vítima das abordagens do ICE constantemente nas grandes cidades, principalmente é o caso de Miami. E é impressionante como a gente olha o mapa da eleição de Miami, justamente a prefeita eleita ela conseguiu em votos onde o Trump foi muito bem, ou seja, houve claramente um avanço no voto latino, e não é só essa primeira eleição que a gente vê isso, a gente viu isso na Virgínia e Nova Jersey também, o voto latino saindo do Trump e indo para os democratas. Grave erro estratégico político do Trump, Lorival? Quando teve as eleições na Pensilvânia, na Virgínia, Nova Jersey e em Nova York, né, e que os republicanos foram derrotados, se argumentou que são redutos democratas, né? Mas a gente viu ali nas pesquisas de boca de urna que essas demografias dos latinos, dos negros, dos jovens, as pessoas de mais baixa renda, que antes haviam apoiado, que um ano antes haviam apoiado o Trump por causa da questão do custo de vida, agora, né, aderiram aos democratas. Isso aconteceu agora em Miami-Dade e também na Geórgia, né? Teve uma eleição
no Distrito 121 para a Câmara dos Representantes Estadual da Geórgia, que é um reduto republicano, em que o candidato democrata venceu. Houve também 2 eleições para a Comissão de Serviço Público da Geórgia, que 2 democratas também venceram. E a Geórgia é um estado super estratégico nessa questão, né? Um estado pêndulo, mas que ultimamente tem, enfim, tem oscilado realmente entre democratas e republicanos. Então, existe a questão, e no caso da Geórgia, é bem menos uma questão do voto latino, né? E é a questão, de novo, do custo de vida. Eu acho que as 2 coisas, no caso de Miami-Dade, estão entrelaçadas, né? Essa frustração com o custo de vida e agora tem esse elemento novo, né? Que é essa perseguição nas ruas das pessoas morenas, né? Se você não é loiro nos Estados Unidos, você corre risco de ser pego, de ter dificuldade de se explicar, de ter que mostrar documentos, eles perguntam onde você nasceu e isso está causando muitas tensões na comunidade latina. Então, a resposta é sim, um erro estratégico. Nós temos 2 fatores aqui na mesa. Nós temos esse fator imigração, melhor dito, o fator como o Trump está lidando com a imigração. E esse tipo de ações policialescas do departamento que quer deportar os imigrantes tem causado essa reversão de simpatias em relação a ele. Mas quando a gente fala hispânicos nos Estados Unidos, Maurício, a gente fala de grupos bastante diferentes entre si também. Nós temos aí uma presença mexicana com suas características próprias. Nós temos uma presença muito forte de países da América Central, também com características próprias, sobretudo quando se aborda questões de gangues organizadas. Mas nós temos venezuelanos e cubanos com grande presença ali, em Miami. Em que medida o fator político está ou não exercendo e qual o papel no comportamento eleitoral dos latinos? Não, esse é um ponto muito importante, porque essa imigração latino-americana que você descreveu aí do México, da América Central, ela tem uma característica diferente da imigração da Flórida, né? A primeira característica que você já mencionou, dos países, né? A Flórida concentra muito imigrantes cubanos, imigrantes de Porto Rico, imigrantes depois venezuelanos, inclusive colombianos, enfim. E o pessoal da Flórida, eles têm um nível de renda e escolaridade médio maior do que essas imigrações que você descreveu aí. O que torna, e lembrando que justamente esse pessoal fugiu desse país, ou se exilou desse país, ou saiu desse país, justamente com o argumento que esses países acabaram sendo invadidos pelo socialismo, né? E esse era um principal argumento de apoio ao Trump, de apoio aos republicanos. E o que foi interessante ver nessa eleição de Miami, quando você vê os CEPs e o resultado da eleição, é que a prefeita de Miami avançou em locais de renda e escolaridade maior do que a média dos latinos, né? Ou seja, a gestão do Trump ela está chegando em redes latinas, redes hispânicas de apoio muito mais fortes. Eu acho que é uma sinalização bastante preocupante quando a gente olha os números. A Kamala Harris ganhou em Miami por 1 ponto percentual. A prefeita eleita ela ganhou por 19 pontos percentuais. E os bairros que ela ganhou são justamente os bairros latinos com renda média, inclusive maior do que a imigração latina tem. O que a gente pode sentir é que o Lorival, o que o Trump se propõe como estratégia, por exemplo, em relação à Venezuela, seria parte dos problemas que ele enfrenta em Miami? Porque inclusive ele tenta responder a isso com essa operação na Venezuela, né? Assim, o Marco Rubio, que é o secretário de Estado, que é filho de cubanos, ele tem pretensão a se candidatar ao governo da Flórida no ano que vem. O Ron DeSantis já se elegeu 2 vezes, não pode se reeleger novamente. Mas o Marco Rubio, segundo me disseram, só vai se candidatar se tiver o apoio do Trump. E aí parte da estratégia para conquistar o voto latino é essa operação na Venezuela, porque de fato as pessoas que migraram são, obviamente, por definição, tanto em relação a Cuba quanto em relação à Venezuela, as pessoas que não gostam desses regimes socialistas, né? No caso dos cubanos, já são várias gerações, mas são pessoas que inclusive perderam, né, patrimônio, tiveram suas
coisas confiscadas e odeiam a esquerda, odeiam o Partido Democrata, que eles identificam com essa ideologia de intervenção do Estado na economia. Mas não está dando certo isso, porque essa operação na Venezuela ela acaba sendo um estelionato eleitoral, no sentido que o Trump prometeu que não se engajaria em conflitos armados desnecessários. Ele tenta dar uma aparência de necessidade com essa questão do narcoterrorismo, entre aspas, mas não está colando, né, no eleitorado dele. E para os democratas essa é uma surpresa muito grande, porque quem tinha dificuldades de lidar com esse eleitorado latino eram os democratas, porque é um eleitorado arrivista, no sentido de que é um eleitorado que chuta a escada, né? Eles consideram que passaram por enormes sacrifícios para se tornar cidadãos americanos. Eles são, por definição, cidadãos americanos, por isso que eles são eleitores, né? E aí eles não querem a competição de latinos que aceitam trabalhar por salários mais baixos. Então, em princípio, eles eram a favor dessa repressão, desse endurecimento à imigração, mas aparentemente há um problema de método aí que os está afastando, né? Uma parte do eleitorado latino na Flórida, Maurício, você sabe isso muito melhor do que eu, são porto-riquenhos que saíram de Nova York e foram para o sul. Tinha uma fortíssima colônia porto-riquenha em Nova York, que foi praticamente expulsa pelo tipo de mudança de custo de vida em Nova York, e foram para a Flórida e mudaram de alguma maneira o mapa eleitoral da Flórida. A Flórida não era, depois ficou, depois parecia um estado sólido de um dos lados do espectro político americano. Você está vendo a Flórida indo de novo para a situação de swing state? Até a Flórida até 2008, 2012 era considerada swing state. Eu acho assim, claro, teve essa eleição de Miami que o resultado foi surpreendente, mas ainda é muito cedo para a gente chegar a essa conclusão que ela vai estar em jogo em 2028. Eu acho que, obviamente, a eleição de meio de mandato ano que vem vai nos dar muito mais subsídio para responder essa pergunta. Mas esse ponto que o Lorival tocou sobre invasão da Venezuela ou não é um ponto muito importante para a Casa Branca, porque quando a gente olha as pesquisas nesse eleitorado latino da Flórida, eles são massivamente favoráveis a uma invasão da Venezuela, né? Então, se essa invasão não se materializar, acho que pode ter alguma frustração em relação ao governo Trump. Mas quando a gente olha a base MAGA americana nos Estados Unidos inteiro, eles são muito contra, majoritariamente contra qualquer intervenção militar. Então, o Trump tá tendo que jogar entre essa expectativa criada aí na sua base latina na Flórida e como que a base MAGA como um todo enxerga uma ação militar americana no exterior, né? Está claro qual o caminho que ele vai seguir. Como sempre, a gente sempre está na dúvida do que o Trump vai fazer, irmão. Sim, mas eu acho que ele se colocou numa situação de difícil recuo, né, William? Você mobilizar aqueles meios militares, acho que não tem volta, não, vai ter que usar. Além do mais, depois do que ele escreveu no novo relatório de Segurança Estratégica Nacional Americana, que é a concentração dos ativos militares mais importantes logo ali.